gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um canal. Opa, errei. A mais um episódio do canal aqui do YouTube, né? Ou de qualquer outro lugar que você esteja ouvindo, que é o episódio do Adubo. O primeiro episódio de 2026 e, se eu não me engano, o quarto episódio deste podcast que é meu, né? É nosso, é de todos. E aqui eu busco discutir alguns assuntos interessantes, algumas coisas contemporâneas, e eu vou discutir uma coisa que parcialmente é algo que eu já tratei em vídeos anteriormente, que é o vício em celular, mas não é diretamente essa discussão. Mas eu vim trazer uma dica para vocês sobre filmes, né? Eu já fiz um vídeo sobre documentários, né? Tô transformando os vídeos em áudio, que é muito mais fácil de administrar. E já peço desculpa que eu vou estar fungando muito, tá? Meu nariz não está muito bom hoje. Eu, infelizmente, tenho rinite alérgica e vou dar umas fungadinhas, tá? E como esse podcast, ele é um podcast meio livre, meio, né, sem muito corte não, né? Sem corte nenhum e sem edição nenhuma. Vamos ver no que vai dar aqui. Bom, eu acho que não vou levar tanto tempo para explicar o que eu quero explicar, mas vamos lá, né? É sobre filmes. Eu poderia falar sobre séries também, mas é mais sobre filmes do que séries. E hoje em dia a gente tem vários streamings, né? Todos pagos. E esses streamings estão cada vez mais caros e cada vez menos interessantes. A Netflix, ultimamente, né? Tem, é, como eu posso dizer, dificultado cada vez mais o nosso consumo de filmes e séries, né? Dentro da sua plataforma. A última irritação que eu tive foi a questão dos anúncios, né? Eu sei que outras plataformas também têm anúncios, mas a questão dos anúncios, até que não quando virou, né, essa mania de colocar anúncio, porque antigamente não tinha e agora tem, era pior. Hoje em dia eu acho que eles estão percebendo que isso não é muito interessante, né? Porque onde já se viu você pagar por um serviço e esse serviço dentro dele mesmo você ter propaganda, né? Hoje em dia eu falo, porque antigamente a gente tinha canais por assinatura e que você, por exemplo, tinha um canal de filme e durante os filmes ali passavam propaganda, só que eu acho que a dinâmica era outra e não era tantas propagandas assim. E a maioria dessas propagandas, pelo que eu me lembro, eram propagandas a respeito do próprio canal, né? Então a dinâmica de canal por assinatura era meio diferente. Mas hoje em dia, na dinâmica que a gente tem hoje, né? E a gente acha que tem que pagar pelo melhor serviço, né? Não acho nem que isso esteja ruim, esteja errado. Você paga para ver propaganda. Então, já que é para ver propaganda, né? Tem uma alternativa hoje em dia. Claro, não é Netflix, não é Amazon Prime, não é uma HBO Max, mas também indo de encontro com um costume que eu comentei em alguns vídeos anteriormente, sobre criar hábitos para para gente barrar um vício em celular ou a rolagem infinita e essas coisas, né? Ou seja, eu tô dizendo para você ver filmes descompromissadamente. Não vai ser o filme do Avengers, da Marvel, o filme que tá no hype, vai ser filmes para você se distrair, vai ser filmes para você curtir realmente. Vão ter inúmeros filmes ruins, e aí eu vou até falar sobre esse hábito de ver filmes ruins. E com filmes ruins, eu não tô dizendo filmes desinteressantes, mas filmes que não tem apelo nenhum, né? Às vezes é só uma coisa para você assistir ali com amigos ou com um parceiro, parceira descompromissadamente, né? Nem um filme para você ficar extremamente engajado e às vezes você fica até engajado, né? Mas filmes que têm um potencial às vezes de te surpreender, né? Filmes que você não dava nada e esse filme se torna extremamente interessante, né? Minha mãe tem muito esse hábito de ver filmes indefinidamente e eventualmente tem um filme que é bom, e eventualmente tem um filme que é ruim e ela vai assistindo por assistir pelo hábito de ver filmes, né? Pela distração de ver filmes. É, é, e o ver filmes é interessante, claro, né? Eu vou comentar aqui do hábito de usar celular com uma frequência absurda, vou dar uma fungada agora. De também você
usar essas listas de filme para uma coisa que eu tinha falado antes, que é tentar assistir esses filmes sem mexer no celular. Porque atualmente os filmes e as séries, elas são feitas, né? Eu tava vendo sobre isso esses dias, que hoje os filmes e as séries, elas são feitas para você estar no celular. Teve até a polêmica do Stranger Things, o qual eu gostei muito aí da finalização da série, achei muito interessante. Toda a saga ela é muito interessante, eu gostei bastante. Mas muita gente falou que as séries e os filmes estão perdendo essência e estão ficando muito explicadas, né? Isso muito pelo efeito de você ter o hábito de ver o celular e tá com duas telas, né? Você tá com o celular e com o filme e sempre precisar ser explicado o que está se passando na tela para que você tenha a possibilidade de se distrair, né? Então sempre que você se distrai, você olha para a tela ali e você tem a possibilidade de retomar. Essa é a dinâmica, né, nova de consumir filmes e séries, né? Esses filmes que eu tô falando, para você começar a assistir, né? Eu vou falar da onde você vai tirar esses filmes, né? Filmes e documentários, né? Posso incluir documentários aí. É, você tem a possibilidade de assistir o filme e esses filmes não têm a dinâmica atual, né? Porque em grande maioria não são filmes atuais, são filmes, sei lá, dos anos 2000, 2010, até um pouquinho mais pra cá. Mas são filmes que não têm essa dinâmica de serem autoexplicativos. Ou são filmes que têm uma história clichê, mas ele não tem nenhum compromisso em deixar você ligado o tempo inteiro, te estimulando 100% do tempo na tela. Às vezes é um filme de romance, às vezes é um filme de mistério ali, sem muito comprometimento e só com a missão de te entreter, seja te entreter através de uma grande narrativa, ou de uma historinha bobinha, que nem ontem eu assisti um filme que se chamava Camp Cool Kids. E era. Eu não lembro o nome em português, era tipo Acampamento do Barulho, lembrei. E era bem uma vibe de filme descompromissado com. Era bem filme Sessão da Tarde, sabe? Bem filme Sessão da Tarde. Apareceu aqui pra mim, eu cliquei, comecei a ver, achei o filme muito engraçado. É um filme infantil, infanto-juvenil. Não tem nenhum compromisso assim com nada. É um filme de besterol, assim, infanto-juvenil. E muito pra você, sabe, se distrair, ficar numa boa ali assistindo um filminho bobo. Eu gosto muito desse descompromisso, porque hoje em dia assistir um filme já é um trabalho, né? Assistir um filme já te exige saber de outros filmes e, nossa, eu preciso prestar atenção nesse filme ou não, eu vou ver aqui no celular sobre o que é esse filme. E o legal desses filmes também é que esses filmes, eles são filmes banais, assim, não estão no hype e você não fica vendo críticas o tempo todo desses filmes, né? Inclusive, uma das coisas que eu tinha, né, há um tempo atrás, eu meio que perdi esse hábito, que era sempre que eu ia assistir algum filme no cinema ou em casa, antes eu vi uma avaliação para ver se valia ver o filme, né, para ver se eu não ia perder o meu tempo. Oh, meu Deus do céu. É porque a gente acha que o nosso tempo hoje em dia não pode ser perdido de jeito nenhum e a gente vive perdendo tempo, né, em rede social, a exemplo. E aí, vou dar uma pausa no áudio aqui. E aí eu me peguei não conseguindo ver os filmes por ver os filmes, pelo prazer de ver os filmes. Quando eu ia ver o filme, eu precisava ter uma avaliação prévia de alguém da internet que ia me falar assim: ah, esse filme aqui é ótimo, é 5 estrelas. Eu peguei o hábito de ficar vendo review de filme antes de ver o filme, né? Antes eu via sem spoiler e depois do filme eu via outras avaliações com spoilers, né? Porque essa se tornou esse se tornou o meu hábito para reafirmar coisas que eu tinha gostado no filme ou para caçar coisas que eu não tinha visto no filme, né? Tinha muitas vezes que eu via lá a avaliação da Isabela Boscov, né, que é maravilhosa, porém eu acabava não tendo a minha própria concepção de filme. Eu tinha a concepção emprestada de alguém. Então, eu via a avaliação e falava, realmente, eu não prestei atenção nisso. Talvez o filme seja bom mesmo e
E eu não percebi, eu inocentemente não percebi, eu desentendido não percebi. E acabava que eu reproduzia as mesmas opiniões das pessoas que eu via criticando o filme. E começou a ficar meio incontrolável. Até que um belo dia, eu assisti Anora. Eu detestei o filme, odiei, que filme ruim. Anora é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. E ganhou o Oscar, eu fiquei revoltadíssimo. Eu lembro que eu fui no cinema com os amigos meus. Fui no Belas Artes, aqui na Consolação, na Paulista ali, né? E eu me lembro muito bem de vários momentos durante o filme. Teve um momento, eu tava com alguns amigos, com a Agnessa, com o Guilherme, e a gente tava sentado assim, um do lado do outro no cinema. E o filme, ele começou a contar uma história sem pé nem cabeça, horrível, com cenas podres, com diálogos chinfrins. E aí, durante o filme, durante algumas cenas que a gente estava meio indignado, só que estávamos nós três indignados individualmente, né? Eu, na minha cabeça, estava achando que eles estavam adorando, né? Porque antes eu vi críticas do filme, inclusive foi depois de a Nora ter ganhado o Oscar, se eu não me engano, foi exatamente isso, né? Foi depois que a Nora ganhou o Oscar, eu falei, nossa, precisamos ver esse filme. E aí eu tava ali, no canto, achando que tava todo mundo adorando e eu odiando, então o errado era eu, né? Até que eu dei uma olhada pro lado e meus amigos me olharam de volta e eu vi na cara deles que eles também estavam odiando o filme, né? Aí eu falei assim, poxa, parece que não sou só eu que tô achando horrível esse filme. E a gente começou a fazer balançar a cabeça em sinal de negativo. E aí teve outros momentos durante o filme, porém, quando a gente saiu do filme, começou a gente falando mal. E eu lembro que eu fui pegar um ônibus ali na frente do próprio cinema e eu não me contentava de ódio do filme, não de ódio do filme, mas de indignação, de meio que fui enganado. Como que esse filme é tão ruim e as pessoas estão falando tão bem, sabe? E aí eu distingui algumas coisas. Primeiro, não é a opinião geral que vai definir a minha opinião necessariamente, né? Eu posso ter uma opinião distinta e eu posso não gostar das coisas que as outras pessoas gostam naturalmente, né? Isso eu acho que para mim se tornou meio óbvio. E outra coisa foi que às vezes as opiniões de massa, né? Muita gente, alguém deve dizer que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Hoje em dia a gente vive cultura de massa, uma cultura massificada, em que a gente tem que consumir o que todo mundo está consumindo, né? Obrigatoriamente. Então a gente se dobra todo, se desdobra todo para começar, para iniciar um consumo voltado ao que todo mundo está consumindo. E provavelmente isso é gerado por alguma empresa, por algum todo esse papo, né, que a gente já falou aqui, ou que a gente vai tratar no futuro. E aí temos essa indignação. Cheguei em casa, acho que vi o vídeo da Isabela e ela falando bem do filme, né? E eu não tinha gostado do filme, eu tinha odiado o filme, eu tinha ficado indignado de como as pessoas achavam que aquilo ali era bom. A Nora, se você não assistiu a Nora ainda, não perca seu tempo. A Nora é um filme horrível, só que essa é a minha opinião sobre o filme. Mas assim, não é um filme podre, é um filme sem pé nem cabeça, com uma história ruim, com cenas de sexo desnecessárias, porque existem filmes com cenas de sexo, no qual isso ajuda a contar a história, né? E a Nora é podre provavelmente o diretor, ou provavelmente não, né? Eu vi que o diretor ou o produtor, não sei, ele tinha esse apelo com cenas de sexo e tudo mais, sabe, um apelo sexual desnecessário, uma história ruim, é, uma contação dessa história ruim, um roteiro horrível e assim por diante. Tanto é que é um filme esquecível, né? Ninguém mais fala desse filme. Pelo menos não onde eu frequento. Ninguém mais fala desse filme. Esse filme é podre. É o lixo do lixo do filme. E aí a gente volta pra eu parando de assistir críticas de cinema, né? Críticas de filme. E começando a procurar alguns refúgios. Também tem esse efeito da Netflix, porque a Netflix tem ficado muito cara nos últimos tempos. E eu sou uma pessoa pobre. E eu não gosto de ficar gastando dinheiro com coisas que não me agradam, né? Tudo bem que a Netflix eu divido, né? Não depende só de mim, mas não é um serviço que me satisfaça,
Não é um serviço que, por pagar, eu tenho um retorno, assim, ideal. E eu sei que muita gente é desse jeito, porém, como o capitalismo é maravilhoso, o capitalismo ele te coloca no marasmo de pagamento, né? Você paga por um serviço, o qual você não usa, né? Tem muita gente que vive isso com academia. Você paga a academia, não vai na academia, não tem o efeito da academia, mas está fazendo academia. É um rolo que o capitalismo nos coloca, né? É muito sistema de rede, né? Então você fica pensando, mas um dia eu vou usar. Vamos continuar pagando que um dia eu vou usar. E aí você fica preso pagando uma coisa desnecessária. E a Netflix para mim tem sido isso. A Amazon Prime nem tanto, porque a Amazon Prime tem outros serviços, apesar de ser um serviço também muito ruim. Que para você assistir algumas outras coisas você tem que pagar dentro do próprio serviço, né? Do contrário, eu venho há um ano já pagando o YouTube Premium. E o YouTube Premium, apesar dos seus. Não é. Não estou favorecendo aqui o YouTube Premium frente a esses outros serviços, né? Os outros serviços para mim também são extremamente dispensáveis. Quando você não usa essas coisas se mostram cada vez mais dispensáveis. HBO Max, Disney, não sei o que lá, não me pega essas coisas, sabe? Tipo, até porque eu não tenho dinheiro suficiente para pagar essas coisas. Mas eu acho que quem paga streaming assim é doidado, desde que você não assista a alguma série que você é fã, ou alguma série que você, sabe, tipo, não consegue largar, você tá sendo trouxa. Se você paga por diversos serviços de streaming. Ou você tem muito dinheiro e paga por tudo isso, ou seja, você é trouxa, né? Não tem onde colocar o seu dinheiro, você fica pagando trocentos serviços de streaming a troco de assistir um outro filme. Também tem esse mecanismo na Netflix, que acontece com bastante gente, pelo menos acontece comigo, de você não conseguir se decidir sobre o que você quer assistir. Porque tudo parece muito atraente, até que você assiste e é uma porcaria, né? É, tem pouquíssimas séries que eu assisti na Netflix, né? Pouquíssimos filmes que eu assisti na Netflix em comparação ao tempo que eu tenho Netflix, assim, sabe? A utilidade da Netflix para mim é baixíssima, não tem quase utilidade nenhuma. E tem muita coisa que você acha pela internet. Não é um aceno à pirataria, mas vocês me entenderam, né? A Netflix não vale a pena, no geral. Não tem nenhuma série interessante, a não ser Stranger Things, que teve nos últimos tempos. E também há esse movimento da Netflix, né, de manter você ali durante anos assistindo aquilo, ou durante anos esperando algo, né? Então, tipo, a Stranger Things começou em 2016, estamos em 2026, são 10 anos de fidelidade para quem passou a assistir Stranger Things, né? E passando a assistir Stranger Things, ficou ali esperando. Vamos imaginar que é uma pessoa que só assiste Stranger Things. E ela não deu intervalos de pagamento, não deu intervalos entre as temporadas de Netflix. Ela sempre estava ali com Netflix, porque uma hora ou outra ia sair a temporada de Stranger Things, né? E ela iria assistir pra Netflix. Isso é ótimo porque fideliza a pessoa por pelo menos 10 anos, né? E aí onde eles vão alocar esses fãs de Stranger Things, eu não sei. Provavelmente em alguns filmes bosta que eles vão colocar tematizado ou algum spin-off de Stranger Things e assim caminha a humanidade. E aí a gente vai pagando uns quase R$ 50 de assinatura por um serviço muito razoável. E aí a gente volta para a solução, né? Que não é uma solução, mas é uma alternativa. Com filmes interessantes, eu tô até aqui, enquanto eu falo com vocês, eu tô até aqui com o YouTube aberto. Também não é uma questão de você pagar o YouTube Premium, apesar de eu achar que é um serviço muito melhor, né? O YouTube Music não é comparável necessariamente ao Spotify. O Spotify tem um serviço muito mais completo, apesar do YouTube Music, né? Que vem junto com o YouTube Premium ser mais, vamos dizer assim, ele tem muito mais músicas e todas as músicas não, vamos dizer assim, legais, que não podem entrar no Spotify, você consegue acessar no YouTube Premium. Então, remixes, montagens, tudo isso você consegue, tudo que você ouve no YouTube, você consegue ouvir no YouTube Music. E além disso, para mim que toco, né, eu tenho algumas sets de DJ,
toco em algumas festas, é muito útil, porque eu não toco só músicas que estão no Spotify. Muitas vezes eu pego remixes que estão no YouTube. E esses remixes que estão no YouTube, às vezes eles me chegam por playlists, às vezes eles me chegam por alguma navegação que eu esteja fazendo na internet. Então, para mim é muito mais útil ter o YouTube Premium com o YouTube Music do que ter o Spotify. O Spotify para mim se mostra muito limitado, apesar do mecanismo de procura, do mecanismo de te mostrar música, do mecanismo de descobrir músicas novas no Spotify ser mais otimizado. Faz um ano que eu não uso mais Spotify, completando agora em janeiro, se eu não me engano. Faz um ano que eu uso o YouTube Premium, posteriormente não, né? Consequentemente, o YouTube Music. E as vantagens do YouTube Premium né? Tem o YouTube Music e você não tem propagandas. Não tendo propaganda, você consegue ver os vídeos inteiros lá sem nada, né? Também tem outras maneiras de você burlar isso aí com o Adblock e tudo mais. Inclusive eu uso o Adblock há muito tempo. Não acho que seja um serviço ilegal. Você pode instalar na sua máquina. O YouTube tem maneiras de desviar do Adblock. Mas sempre que eu tô colocando Adblocks, só eu não vejo propaganda. Com isso, voltamos aos filmes, né? Isso quero dizer que eu também não vejo os filmes também não têm propaganda, mas propaganda por propaganda. Até você que não tem o YouTube Premium, ver esses filmes no YouTube também teria o mesmo efeito de ver na Netflix, talvez tenha uma quantidade maior de propagandas, mas eu já reitero que você pode pôr um adblock ou então alguma coisa semelhante que faça com que você não tenha tantas interrupções nos filmes. E aí a gente tem alguns canais, tem canais com filmes em português, né, dublados, e tem canais que são em inglês e tem filmes legendados, com aquela legenda do YouTube, né? E aí eu vou dar algumas alternativas aqui enquanto eu converso com vocês. A primeira alternativa com filmes ótimos, filmes brasileiros ótimos, inclusive filmes brasileiros clássicos. Muitos desses filmes são filmes que fomentam, né, a carreira de muitos atores aí que hoje em dia são extremamente renomados. Eu estou aproveitando também para fazer esse podcast para ser meio que uma celebração da conquista do Globo de Ouro pelo filme O Agente Secreto, o qual eu não vi ainda, né? Eu estar vendo ele agora, mas por motivos de não conseguir ter ido, eu não fui ver O Agente Secreto. Mas eu vou ver ele em breve. E a Europa Filmes, que é um canal, né? Tem um canal no YouTube dessa. Acho que é uma produtora de filmes, a Europa Filmes, né? Que muita gente deve conhecer. Aí das introduções dos filmes dessa mesma produtora. Estou aqui procurando Europa Filmes. Se você for lá no YouTube, eu estou aqui no canal da Europa Filmes agora. Você vai no YouTube e eles postam filmes assim, se eu não me engano, quase que semanalmente, né? De tempos em tempos. Aí tem filme só para membros. Aí tem, mas assim, a boa parte dos filmes eles estão abertos. Muitos filmes brasileiros, eu acho que o canal todo é feito de filmes brasileiros. Claro, tem aqueles filmes meio que ninguém liga, sabe? Mas às vezes são esses filmes que te surpreendem, né? Ó, tem aqui o Paió, que eu tô vendo, tem um monte de filme, gente, um monte. Dá pra você passar o ano inteiro assistindo filme. Teve um que eu assisti essa semana que foi Verônica. É um filme que eu nunca tinha visto, mas bem filme da Globo, assim. Mas é um filme incrível, com uma trama simples, bem intrigante, assim, bem interessante a trama, um roteiro bem legal, não entendo nada de filme, tô falando umas palavras aleatórias aqui. Mas muito interessante. Eu já tinha ouvido falar desse filme antes, é com a Andréa Beltrão, uma atriz assim incrível, que se eu não me engano não, né? Provavelmente é uma das próximas aí a despontar. Não sei se ela anda meio sumida. A Europa Filmes tem bastante filmes assim meio Globo, né? Meio padrão Globo assim. Mas tô vendo aqui Verônica, tem SOS Mulheres ao Mar, são filmes assim da Globo meio que iam saindo assim, né? E esses filmes iam treinando essa galera que hoje em dia é bem requisitada, né? Tipo a própria Fernanda Torres, né? Tem aqui Diário de Tati, que é um filme de comédia. Deixa eu ver mais aqui o que nós temos. Ah, tem alguns filmes internacionais também.
Tem bastante filmes, assim, se vocês forem procurar. Vidro Fumê, Vida de Atriz, Esquadrão Antissequestro. É um filme que eu já vi alguns pedaços, assim, parece que é interessante. São filmes, assim, que não vão ser blockbuster, não vão ser filmes extremamente, oh meu Deus do céu, que filme incrível. Não, vai ser um filme, é... um filme para você passar o tempo ali, né? Tipo, o próprio Apaió, que é um filme incrível de comédia, incrível, incrível, incrível. Eu tô vendo aqui que no caso da Europa Filmes, eles têm os filmes só para membros, mas tempos depois eles postam esses filmes para todo mundo, né? Aqui tem, sei lá, Pistoleiro Bossa Nova, e tem outros canais, né, que são de filmes mais internacionais, dublados, né, que eu vou procurar aqui agora enquanto eu estou falando com vocês. Tem, inclusive, eu tava vendo um filme agora, eu tive que parar, né, porque aconteceu uma coisa interessante no filme. E aí eu falei assim, não, preciso gravar isso agora. Não é uma prática que eu quero fazer, parar os filmes, né? Pra eu poder fazer alguma coisa. Inclusive, retomando a prática de deixar celular, eu quero ver o filme e não parar de ver o filme, né? Tipo, ver o filme até o final. E não tem nada pra comentar sobre o filme, não preciso ter opinião sobre o filme, preciso só assistir e me divertir, que é uma coisa também que a gente não consegue fazer hoje. A gente precisa ter opinião sobre tudo, falar sobre tudo. E não precisa, gente. Às vezes você só precisa assistir um filme e ficar de boa, sabe? E aí, gente, eu falo muito e aí, eu sei. Tem outro canal aqui que eu tô vendo agora. E muitos desses canais, né, eu acredito que não sejam canais licenciados, né? Eles só postam filmes e a produtora provavelmente não pega esses filmes. E aí eles trocam os nomes, né? Não põe o nome do filme, né? Aí coloca tipo assim, eu tô num canal chamado Cinebox Filmes. E aí tem filmes aqui, sei lá, Três Ladrões e um Bebê. Aí o primeiro título é Um Plano Maluco que Virou uma Grande Confusão. Aí tem, sei lá, No Tempo de Deus. Tem um monte de filme religioso também, pra quem gosta, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas tem alguns filmes que são interessantes. Por exemplo, esse acampamento que eu falei, né? O Acampamento do Barulho, é um filme com uma vibe meio religiosa. Não é essa a direção do filme, né? Mas ele tem um pano de fundo ali meio. É um acampamento religioso, tudo mais. Aí tem Terra dos Bravos, aqui. O nome desse canal que eu tô falando agora é Cinebox. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses canais e eu vou colocar na descrição do desse podcast, tá? Desse vídeo ou desse podcast que você estiver vendo aí, tá? E tem filmes assim bem bobos. Tem um filme aqui de uma preguiça assassina, né? Um bicho preguiça assassino aqui. Um mascote nada comum causa caos. Garras vorazes, filme completo. Né? Eu lembro de muito tempo atrás assistir filmes no YouTube com imagens muito ruins, ou até com imagem mais ou menos, e eles não serem licenciados e eles serem logo tirados do YouTube. Né? Eu vejo que esses filmes aqui eles têm muito tempo de vida no YouTube e provavelmente eles não vão sair do YouTube, né? Provavelmente ou porque as produtoras já desistiram, ou porque as produtoras acham interessante deixar aí, ou porque elas nem sabem, né? Aí tem. E o mais interessante é que vários desses filmes. Ó, tem aqui um filme chamado A Aranha Mais Insana do Cinema Vai Atacar. Maldita Aranha Gigante. E são esses filmes assim que às vezes, né? Acho que esse que eu falei agora não. Tem que é um trem fantasma. Mas esses filmes podem te surpreender. Por exemplo, eu tava vendo um filme agora num outro canal chamado. Desse próprio Cinebox, na verdade, né? Que se chama Ritmo Urbano, a batalha que vai além da dança. Ritmo Urbano. O nome do filme original, se eu não me engano, é Beat the World, né? Alguma coisa assim. E é um filme de dança. É um filme tipo Se Ela Dança Eu Danço. Também nunca assisti Se Ela Dança Eu Danço. Já assisti muitos filmes, mas esses filmes assim meio tipo, Se Ela Dança Eu Danço. Eu gosto muito de dança, né? Eu danço, eu gosto muito de dançar. Nunca assisti Se Ela Dança Eu Danço, nenhum dos filmes. É um dos filmes que eu preciso assistir, sem dúvida. E como que eu posso dizer? Essa
deixa eu retomar o que eu tava falando, né? Esse canal aqui que eu tava vendo, o Cinebox, tem aqui ó, filmes até que famosos, ó. Eu acho que esse Candyman é famoso, Candyman, né? É um filme de terror. Tem muitos filmes de terror também pra quem gosta de terror. Tem. Eu acho que o meu fio condutor desses filmes foi esse filme aqui, aquele super-herói filme, que é com o Drake Bell. E ele é um homem libelo lá, que é uma sátira do Homem-Aranha lá do Sam Raimi, né? Dos anos 2000. E esse filme tá por todo o YouTube, em vários canais, livre pra todo mundo assistir, sabe? Só que foi aí que eu entrei no, eu acho que eu entrei no canal desse filme e comecei a, nossa, tem um monte de filme aqui há muito tempo, sabe? E eu comecei a assistir filmes assim, não assisto com tanta frequência, né? Mas um dos meus objetivos esse ano é assistir mais filmes nessa vibe, né? Pelo YouTube, já que eu pago o YouTube Premium também, tem a vantagem de não ter propaganda, então eu posso assistir o filme todo, né? Posso assistir o filme de uma vez. Até para quem não tem o YouTube Premium, você pode assistir o filme inteiro. Não acredito que o YouTube no futuro venha a piorar o serviço, né? Até porque é um serviço muito simplificado, um serviço muito simples, são vídeos numa plataforma que todo mundo pode postar, todo mundo pode assistir, diferentemente da Netflix, né? Ou de plataformas semelhantes. E tem um monte de filme. Aí eu vou para outros canais aqui. Tem um que chama Filme Já, né? Que provavelmente é um canal novo, tem só 48 inscritos. Eu não sei se esse canal, por exemplo, desse tipo, ele nasce e morre, né? Porque é um canal recente, pode ser que esse canal morra por conta dos filmes que aqui estão, mas é um canal do tipo de ter vários filmes com nomes que não são os nomes originais. Sei lá, tem um filme aqui que chama Um Filme de Natal para Toda a Família que Vai Encantar Vocês. Uma pequena heroína de um mundo de perigos, né? E às vezes esses filmes, ele te surpreende, esses filmes, sabe? Porque você não sabe o título, é como se fosse assistir Sessão da Tarde mesmo. Você não sabe que ia passar na Sessão da Tarde, porque você não viu a propaganda. Você clica no filme porque tem uma cara interessante, clica lá, assiste esse filme, tem um aqui que tá na capa, filme de terror. E engraçado que há muito tempo atrás, acho que mais de 10 anos atrás, eu assisti o filme que mais me fez chorar e foi no YouTube. Eu não sou uma pessoa que chora em filme, é muito difícil. Às vezes não é tão difícil assim, não. Mas era um filme que eu não lembro o nome, mas eu lembro o título do YouTube, que era o filme mais emocionante do YouTube. E era sobre um menino que ganhava um amigo, né? Só que esse amigo tinha câncer e ele eventualmente morria. E esse amigo sofria muito, sabe? Chorei que nem um bebê. Muito, chorei muito. Eu não lembro o nome desse filme. Se alguém souber o nome desse filme aí, coloca aí. Mas outros canais. Tem um aqui que se chama Cindy. Vou soletrar Cindy. Cindie. C, Indie no final, né? Indie de independente, né? Cindy, C-I-N-D. C-I-N-D-I-E. Cindy. E o arroba é Cindy Brasil. Novamente eu vou linkar. Vou linkar todos os canais aí embaixo. Aí eu tô vendo aqui já O Lutador de Auschwitz. O filme, né? A Fita Branca. É só ir na aba de filme, de vídeos, na verdade, que você vai ver todos os filmes que tem lá, né? A Mansão da Loucura. Às vezes são filmes extremamente claros, clássicos, na verdade, né? Tem A Mansão da Loucura é de 1973. Às vezes você pega filmes assim que, meu, você jamais iria assistir num streaming, assim, sabe? Você jamais iria ver numa plataforma, ou porque tá lá e você não viu, ou porque tá lá e não tá no hype, né? Ou porque tá lá escondido nos confins, ou porque não tá lá. E tem filmes assim com atores renomados, por exemplo, acho que é Cillian Murphy, né? O cara que fez aquela bosta daquele filme Oppenheimer, né? Eu posso até trazer porque que eu falo que Oppenheimer é uma bosta, porque é uma romantização de uma tragédia, né? Tem outros aqui, né? O Fim de Semana Minguante, que eu tô vendo, Tito, que é uma animação. E são filmes completos, gente. Não são filmes parcialmente colocados aqui. A Família. São filmes com temas aparentemente bem interessantes, assim, sabe? É bem filme que eu assistia quando eu era mais novo. Tipo, vamos assistir um filme aí. Ou na sessão da tarde, eu procurava na internet um filme qualquer que fosse fácil de baixar por torrent, sabe? É,
E aí a gente só assistia e era isso, sabe? Tem um aqui chamado O Idealista, de 2015, né? Então são filmes, sei lá, já falei de filme de 70 e poucos, filme de 2015. Aí aqui tem outro canal chamado Adrenalina Pura TV BR, filmes de aventura, né? Filmes de ação aqui, Nas Garras do Terror, parece que é um filme de dinossauro, O Legado de Osíris, que são filmes, eu acho que foram clássicos um dia, né? Aqui tem Imortais, O Imperador, tem filme com Jean-Claude Van Damme aqui, Lucas, né? É, vários filmes, gente, vários filmes, assim. Mulheres Guerreiras Protegerão Sua Terra. Eu não sei nem se esse é o nome do filme, né? Provavelmente não. Achei aqui ainda, gente, Donnie Darko. Olha, o Donnie Darko completo, que é um filme clássico. Eu, particularmente, acho um filme extremamente interessante. Foi um dos filmes que eu tive que. Tive não, né? Fui atrás de entender nas críticas o que queria dizer. Tem uma mitologia interna ao filme extremamente completa, interessantíssima. Tem outros filmes aqui, um chamado A Viúva das Sombras, O Imperador, que tá aqui com atores famosos também. Tem as cópias também, né? Rápidos e Perigosos, que provavelmente é uma cópia de Velozes e Furiosos. Tem filmes com Mel Gibson. Tudo nesse canal que eu tô falando, Adrenalina Pura TV. Já tem 1.000,32 mil inscritos, né? 1.320.000 inscritos, com 519 vídeos. Acredito, 519 filmes, né? E deixa eu ver se eu acho mais algum aqui. Eu vou fazer uma abertura para falar de documentários, né? Um canal que eu gosto muito, que provavelmente eu vou linkar aí também, eu já linkei em outros vídeos, que se chama ABC Terra. Tem documentários assim incríveis, produzido por um brasileiro, com ilustrações assim incríveis também de vários artistas brasileiros e, se eu não me engano, internacionais, ou só brasileiros, alguma coisa assim. Outro canal chamado Cinemais, filmes em português, né? Vocês vão reparar que vários desses filmes, né, alguns desses filmes, na verdade, eles estão duplicados entre esses canais, né? Aqui, tô vendo nesse Cinemais, traço, filmes em português BR, A Viagem, Perfume, os nomes dos filmes, né? Esse Perfume, se eu não me engano, é famoso. Tem aqui A Serviço de Sara, são bem filmes de sessão da tarde, assim, pra você só curtir, filmes com gente famosa, Emboscada, Yellowstone, tem o filme das Tartarugas Ninja, O Retorno. Eu acho que eu assisti esse filme, não gostei muito. Não é aqueles live action, é a animação também. Novamente, peço desculpas pela fungação, né? Mas eu vou falar de outros canais, né? Tem filmes também. Agora eu vou começar a falar de uns canais que começam com F, né? F de filme, né? Aí tem aqui, o primeiro que eu coloco pra vocês é o filme, se eu não me engano, Filme Plus, né? Aí o arroba é Filme Plus BR, no YouTube, tá, gente? Tudo isso no YouTube. E é engraçado que eu tô vendo aqui que nesse mês de novembro de 2026 tem 2,66 milhões de inscritos, né? 2.660.000 inscritos, tem 709 vídeos atualmente. Tô gravando isso no dia 18/1 de 26. E tem 709 vídeos. Provavelmente são, né? Grande maioria aí são filmes. Aí vamos colocar os filmes que tem aqui. Hellraiser, né? Hellraiser, uma coisa assim. Que é aquele filme do cara com os pregos na cabeça, se não me engano é o Pinhead, né? O nome desse cara. São filmes famosos, gente. Tem muitos filmes famosos. Esses filmes que ficaram meio esquecidos, esses filmes que eram bem de sessão da tarde, né? Que, sei lá, provavelmente a Globo tinha os direitos, o SBT tinha os direitos. Que mais que temos aqui? Não Olhe. Filmes de terror, tem um monte de filme de terror, para quem gosta, como eu já disse, né? Tudo de graça, gente. Tudo de graça. O canal inteiro aberto. Não tem nenhum filme para membros, assim, pelo que eu tô vendo aqui. Tem Perigo em Bangkok, que é um filme com Nicolas Cage. Assassinato em Yellowstone. Tem um monte de filme com Jack Chan, pelo que eu verifiquei aqui. Tem
Crimes Obscuros, com Jim Carrey, que é um filme de suspense aí. O Nevoeiro, que também, né, que é um filme famoso, né? Tem muito, O Enviado, tem vários filmes. Tem todos os Hellraiser, se eu não me engano, neste canal aqui chamado Filme Plus BR. Todos dublados, gente. Todos dublados com, acho que a dublagem original, né? Teve um que eu achei ontem, justamente pelo filme que eu tava assistindo do acampamento lá, que tem algumas animações. Parece que tem filmes de família, para quem tem filho, para quem tem, sei lá, jovens na família, mas tem bastante filmes assim com vibe sessão da tarde, bem tranquilinho assim. Tem Charlie, um grande garoto, que tem, se eu não me engano aqui, tô vendo, com Robert Downey Jr. Tem aquele filme que se chama Deus Zebra, muito velho, muito antigo, que é sobre uma zebra, também nunca assisti. Tem aqui Meu Novo Brinquedo, deve ser um filme de bem sessão da tarde, gente. Bem sessão da tarde esses filmes aqui. Filmes pra você assistir sem compromisso nenhum. Tem filmes número 1, tem filmes número 2. E eu tô vendo aqui Slime, uma aventura pegajosa. 1. Aí tem Slime, uma aventura pegajosa 2. Não sei do que se trata esse filme. Mas é filme de criança. Próximo tem um que chama Filme e Pipoca. O arroba é filme e pipoca K5L. Tem 100 mil inscritos e tem 165 vídeos, né? Vários filmes aqui também cai naquele caso de ser um filme, de serem filmes, né? Sem os títulos, claro, para desviar aí do copyright, se eu não me engano. Aí um dos primeiros aqui que eu vejo é O Exército de Lobisomens Ataca a Cidade, filmes de ação, coisas só para você clicar e se divertir. Aí tem o próximo aqui, filme de suspense com Dani Trejo. Provavelmente é Machete. Eu acho que deve ser o Machete, ou não sei. Também nunca vi, queria muito ver Machete. Então são vários filmes que eu gostaria de ver assim e nunca parei pra assistir. Às vezes, numa dessas oportunidades, você só começa a assistir e vai indo, sabe? Tem aqui filme de aventura com Jack Chan, Tubarão Pré-Histórico Emerge do Gelo. Esses são os títulos, né? E aí, pra ir finalizando, também tem o Filmelier TVBR, né? Filmelier TVBR é o arroba também. E tem vários filmes assim, tipo Besterol de Romance, A Viagem, As Apimentadas, bem Sessão da Tarde. Tem um chamado O Radicão, que é um cachorro que anda de skate. Sabe, bem aquelas coisas bem tranquilas, bem legais de assistir. Tem os Minúsculos aqui, né? Que é um filme sobre as formiguinhas. Não as formiguinhas Z, nem a Vida de Inseto. Então você vai assistir filmes que não são das produtoras que estão no auge, tipo Disney, tipo Netflix, mas são filmes assim super legais, super descompromissados. Achei um aqui ótimo, que é um filme que eu quero assistir e nunca parei para assistir, que é Um Amor Van Gogh. Esse filme dizem que é incrível e eu nunca parei para assistir, né? Que é aquele filme né, que tem meio que as pinturas de Van Gogh, só que mexendo. Eu quero assistir esse filme. Vou até selecionar aqui. Tem aqui o Garoto Formiga, o Garoto Formiga 2, o Garoto Formiga 3, todos os Garoto Formiga, se você quiser assistir, né? E é isso, gente. Eu vou linkar, tem aqui, Filmoteca Clássica de Fato. Não sei se aqui tem vídeos ou se tem filmes, que essa aqui eu não. Ah, tem os vídeos. Na verdade, tem os filmes. Tem os filmes, Cidade do Mal, dublado, legendado, na verdade, legendado, filmes clássicos legendados. O nome do canal é Filmoteca Clássica de Fato. Aí o arroba é arroba Edson Ramos 1. Aí a descrição do canal é: pretendo usar este canal para que o brasileiro que não domina outros idiomas tenha acesso a material de domínio público disponível na internet por meio de legendas PTBR, que não é encontrado facilmente em português. Um anjo esse cara. Edson Ramos. O canal ele tá desde 2009, né? Então, Filmoteca Clássica de Fato. Maravilhoso aí o canal. Vários filmes em preto e branco, vários filmes clássicos aí.
legendados, provavelmente ele que legendou, né? E é isso, gente. Novamente, indo de encontro aí aos vícios modernos, né? Aos sintomas do que propõem as megacorporações atuais, né? Isso vai piorar. A tendência é que piore muito, tá? Nós somos espantalhos, nós somos, como é que fala? Marionetes das grandes corporações e vamos tentando fazer aí o que dá para a gente se manter o mínimo saudável, né? Seja com hábitos que a gente tinha há muito tempo atrás, tipo ver filmes descompromissadamente, ou não fazendo nada, ou indo totalmente o contrário, não consumindo essas coisas. Claro, se você gosta de Netflix, continue consumindo sua Netflix. Eu provavelmente vou continuar com a assinatura, não sei até quando. Só que isso vai fragilizando cada vez mais esse apego, né, que se tem com esses streamings atuais, assim, que são quase religião pra gente, né? A gente adota essas coisas como se a gente não conseguisse viver sem, né? Parece que a Netflix, parece que a Amazon Prime, o Spotify, a HBO Max ou coisas assim, a Disney Plus, elas são parte da nossa identidade, são parte da nossa vida e nunca mais vão sair, né? Nunca mais a gente vai conseguir se libertar dessas coisas, não como um mártir, né? Mas a gente não pode viver como se essas coisas fossem parte fundamental da nossa identidade, né? A gente tem que conseguir viver sem depender dessas coisas. Claro que eu estou colocando aqui uma outra dependência, que são filmes disponíveis no YouTube, mas eu acho que isso fragiliza mais essa relação que a gente tem, essa coisa doentia que a gente tem com streaming, vamos dizer assim. Usei uma palavra forte. Sim, usei uma palavra forte. Mas é isso, essa é a dica que eu tinha para passar, tá? Levei muito mais tempo do que eu achei que ia levar, mas creio que foi necessário para eu contextualizar por que você deveria investir mais em assistir filmes no YouTube, né? Isso eu não estou querendo dizer para você ver filmes de maneira ilícita, né? Para quem gosta, para quem faz, não tenho nada contra. Porém, ver filmes de maneira ilícita, né? Normalmente baixar, que nem o pessoal tinha esse costume antigamente, de torrent e tudo mais. O torrent, até programas que baixam para você, né? Tipo, antigamente tinha o Popcorn Time, agora tem o Streamio. Essas coisas, elas exigem o que a Netflix te dá de bandeja, o que a HBO Max te dá de bandeja, que é o imediatismo, né? Para você assistir um filme que nem na Stream ou no Popcorn Time antigamente, ou você precisava ter uma internet muito, muito boa para as coisas baixarem no momento que você precisava assistir, não dá nenhum problema de carregamento e você conseguia assistir o filme inteiro, né? Ou não tinha outra maneira. Você também corria o risco de não ter o arquivo torrent, né? No caso do Streamio, funciona assim, se eu não me engano. Corre o risco de você não ter o arquivo torrent lá e você não conseguir baixar o filme, ou o filme está em péssima qualidade, né? Muitas vezes você encontra em boa qualidade, mas às vezes o filme está em péssima qualidade, com qualidade daquela pessoa que foi gravar no cinema. O que eu sou muito contra também, não gosto desse. Quando eu estou no cinema, não gosto de gente no celular, né? Esse é um outro tema que eu posso tratar no futuro. Gente com celular em salas de cinema. Isso é muito crítico para mim. Mas eu uso muito a palavra mecanismo, né? Esses recursos, né? Streaming, essas coisas que burlam ali, né? Indo para pirataria, você não tem esse imediatismo, então você adere pouco, pelo menos na minha visão, né? A Netflix não, a Netflix você entra, clica no filme e assiste. Da mesma forma, eu tô dando essa dica com essa finalidade. O YouTube também, o YouTube você entra, clica e assiste. Então, se você tiver esses filmes na sua timeline, ou essas inscrições, né? No caso, se você se inscrever nesses canais, se tiver essas inscrições no seu canal, ou no canais de filmes, sempre vai ter um filme ali disponível, né? Putz, eu quero assistir um filme agora à tarde, agora à noite, para passar o tempo, para me distrair mesmo do mundo.
poxa, clica lá em qualquer filme. E também tem outra vantagem desses canais, é que por mais que você tenha 700 filmes em um canal, você tenha 400 filmes em outro, né, essas opções são limitadas. A Netflix é infinito, você tem infinitas opções. Então isso ajuda você a não ter escolha, né? Você não escolher nada, já que tudo parece ser tão atraente. Nesses canais eu acho que o efeito é menor nesse caso, né? Você tem ali algumas opções limitadas e você escolhe daquelas opções limitadas a que mais te atrai, né? E se no fim não valer a pena, dane-se, né? Põe um filme sem compromisso nenhum, você não tá ali fazendo a melhor coisa da sua vida, né? Você tá só vendo um filme descompromissadamente. E é isso, gente. Essa é a dica, né? Novamente, sobre filmes hoje, sobre como a gente deveria necessariamente, ou sei lá, que eu tô falando mais, consumir filmes, né? Como a gente deveria consumir mídias, um entretenimento. Entretenimento deveria ser entretenimento, deveria servir pra gente se distrair do mundo, não pra gente ficar dopado a vida inteira, né? Distrair do mundo ali uma hora ou outra, ver um filme uma hora ou outra, curtir com os amigos uma hora ou outra vendo um filme, com a família. Ah, galera, vamos assistir qualquer filme hoje, sem compromisso. Mas qual é o filme? Não importa qual é o filme, o importante mesmo é o momento que a gente vai estar ali junto, curtindo, ou então comentar daquele filme, nossa, eu não esperava que esse filme fosse tão bom assim. Ou, nossa, eu não esperava que esse filme fosse uma porcaria. Ou eu esperava mesmo que esse filme fosse uma porcaria, já que tá aqui no YouTube mesmo, né? E essa é uma porcaria mesmo. Sabe, essas interações, porque eu acho que hoje em dia a gente fundamentou muitas coisas da gente no produto, né? No filme, ou na mídia, e pouco na experiência, né? Eu tava muito vendo isso sobre estéticas de internet. Por exemplo, o tal do Fruitiger o Fruit Arrow, sei lá, alguma coisa assim. O Vaporwave, que era uma coisa que eu tinha muito antes, né? Ainda tenho uma estética de internet muito interessante que eu gosto bastante. E eu acho que as pessoas hoje em dia estão entendendo mais essas estéticas de um futuro que era prometido e nunca chegou. E o futuro é. Na verdade, a gente nem tem mais esperança de futuro, né? Como a gente tinha nessas épocas, que a gente tinha essas estéticas que ainda não tinham nome. Mas não é disso que eu tô falando, né? Já tô começando a devanear. Assista filmes. Assista filmes como uma forma de entretenimento, entretenimento mesmo, né? Às vezes você vai assistir aquele filme que é blockbuster, inevitavelmente. Às vezes você vai querer assistir aquele filme que só tá na Netflix, né? Tudo bem, gente, sem peso nenhum. A gente só não pode transformar tudo em uma grande odisseia, tá bom? Muito obrigado por ter ouvido até aqui, para quem ouviu até aqui. Não espere nada de mim, esse foi o Adubo, se eu não me engano, episódio 4, né? Ou algum desses números iniciais aí. Muito obrigado novamente e assista filmes. Eu vou linkar todos esses canais ou alguns desses canais na descrição desse vídeo, na descrição desse podcast. E é isso. Não espere mais de mim e até o próximo episódio de Adubo.